5h47 do dia 5 de novembro de 2024, 81ª semana de Bare Minimum Monday and Friday. Gente, deixa eu só colocar aqui, ó. Hoje a pauta de estudos dos casos concretos dos meus processos é referente ao processo 015 8411 43 2016 806 0001, o contrário. E os apensos desse processo. Em tese, o processo principal é esse, né? E, como eu já contextualizei, em 2015, o Código Civil, ele, nas atualizações, hoje pode fazer um processo apenas, né, no rito especial para todas as demandas de uma dissolução de união estável, no artigo 1723 do Código Civil, onde caracteriza-se por uma união estável, relacionamentos públicos, um relacionamento público com o intuito de constituir família, contínuo, né, com vários anos consecutivos e com coabitação. A coabitação é um detalhe porque, em relação às demandas profissionais de cada cônjuge, isso requer uma análise mais cautelosa, porque nem sempre os cônjuges estão no mesmo imóvel, na mesma imóvel para coabitação. No entanto, o relacionamento existe. Às vezes um cônjuge está em outro país porque precisa trabalhar ou precisa estar gerenciando outros imóveis, e nem sempre os cônjuges eles vão estar coabitando no mesmo imóvel, na mesma cidade, na mesma estado, no mesmo país, né? Então, isso é uma demanda que precisa ser analisada com muita cautela, né? Com muita ponderação, com muita precisão e exatidão, porque não é só a questão de estar junto fisicamente em um imóvel, tipo, eu sou namorada de fulano, eu vou passar 3 anos morando com ele e depois eu vou entrar e pedir uma união estável. Gente, não funciona assim. Não funciona dessa forma, tá? A coabitação não é só a namoradinha que vai morar na casa do namorado uns 3, 5 anos, depois pedir união estável. Não funciona assim, tá? Existe todo um critério de análise em relação à união estável. Então, assim, a vulnerabilidade de casais que não são casados, que não vivem de forma pública, e até alguns vivem de forma pública, mas não têm filhos, ou às vezes até têm filhos, enfim, isso vai ter um critério de análise. Olha só, meu processo começou em 2016, agora é que teve uma decisão. Em 2016, olha só, estamos em 2024. Então, são 3 minutos. Então, hoje, a demanda das pautas de estudo, dos casos concretos, dos meus processos, em relação hoje, é o processo principal. Todos os outros processos, desde o 015 72 72 56 806 0001, o contrário, onde teve a primeira audiência, dia 24 de novembro de 2016. Houve uma audiência desse processo. Vou repetir o número do processo. Dia 24 de novembro de 2016, houve a primeira audiência na segunda vara de família do processo 015 72 72 56 015 72 56
015-7272-56-2016, 806-1000, o contrário. Então, houve uma audiência dia 24 de novembro. Eu já repeti isso muitas e muitas vezes. Acho que tá lá eu acho que tá na página 50. Se eu não me engano, está na página 50. Eu posso errar porque eu não sou um computador e eu não trabalho aqui com recuperação de informação como a inteligência artificial. Meu cérebro é humano, é falho. Então, se eu não me engano, esse termo de audiência está na página 50 do processo 015-7272-56 2016-806-1000, contrário, que é 0001. Então, dia 24 de novembro, teve uma audiência. Por que eu não vou mais estar me explicando em instituição ABC e estabelecimento F e o alfabeto inteiro? Porque as minhas teses de defesa que foram feitas pela Defensoria Pública estão lá nos processos. Eu não preciso mais verbalizar teses de defesas que já estão de maneira em procedimentos legítimos, legais, lícitos, dentro de processos que que foram movidos, que foram gerados por direitos legítimos, pleiteando direitos legítimos com boa fé, por meios lícitos, legais, cabíveis, de acordo com a jurisdição e competência de cada demanda. Então, dia 24 de novembro, houve uma audiência, segunda vara de família, onde foi homologado perante um juiz de direito e não um juiz de futebol, um acordo entre aspas, né? Onde ficaria na pensão. Meu filho morava comigo no apartamento da Joaquim Nabuco 1771-301, Meireles, CEP 60-125-120, Fortaleza, Ceará, Brasil. Eu morava nesse apartamento desde 2012, com meu filho e ele. Assim como ele também cuidava do apartamento da Coronel Alves Teixeira, 1801-1102, ali no Dionísio Torres, edifício Jacques Cousteau. Fui para várias reuniões de condomínio, tanto no edifício da Coronel Alves Teixeira, edifício Jacques Cousteau, 1801, na cobertura, 1102, fui para várias reuniões no condomínio. E, inclusive, teve muitas tretas lá com uma vizinha chamada Tereza, né? Eu fui agredida verbalmente de várias formas por essa condômina Tereza do edifício Jacques Cousteau, ali na Coronel Alves Teixeira. Então, eu evitei mais de ir por conta dessas questões, dessas demandas, né? E quando foi nessa audiência, ficou acordado o condomínio. O apartamento nunca foi alugado. Ele foi emprestado para várias pessoas. Para o João Batista, que era superintendente da Polícia Federal aqui, que ele morava em outro estado, e ele foi transferido para cá, para Fortaleza. Enquanto ele estava organizando a vida para trazer a família dele para morar aqui, nós emprestamos esse apartamento para o João Batista, que era superintendente da Polícia Federal. Depois do João Batista, tinha o pessoal da Polícia Federal, usava o Teles, vários amigos dele da Polícia Federal usavam esse apartamento. Não só o João Batista, que era na época, em 2003, 2004, não sei, eu estava grávida do João Ramalho, né? Esse apartamento nós compramos quando eu estava grávida do João Ramalho. Compramos, na época, era 140 mil, a gente deu 70 mil, com 20 dias, a gente deu mais 70 mil para Isabel Ferreira Lopes. Isabel Arraes Ferreira Lopes, sobrinha do meu ex-cônjuge, assim como existe o problema do apartamento do edifício Nautilus com Marcelo Arraes Ferreira Lopes, pessoal da Distrivídeo, ali na
Antônio Salles, todo mundo lembra da Distrivídeo, né? Eles estão com outro, a Distrivídeo fechou, eles estão com outras demandas comerciais, carros, pet shop e várias outras coisas. Mas então vamos aqui para o assunto da audiência. Então nessa audiência ficou acordado o condomínio, não foi um aluguel, porque o condomínio era quem pagava era ele, e lá no termo da audiência tem tudo bem explicadinho. O condomínio, o colégio, o plano de saúde e 2 salários para as questões de alimentação, era gasolina para deixar os meninos no colégio, os meninos, porque a gente aqui no Ceará fala os meninos, os filhos, né, os meninos. Então aqui no Ceará, quando a gente se refere aos meninos, a gente está falando dos meninos, nossos meninos, os filhos. Então tem gente que deturpou até isso. Então assim, é de uma má fé, é de uma ardilosidade que a gente, assim, eu não acredito no teor e na proporção da má fé de pessoas que usam coisas, assim, especificidades que, no contexto geral, não tem tanta relevância. Quando eu falei os meninos, isso foi deturpado. Eu estava falando como se fosse os meninos, como se fosse qualquer menino. Eu, uma mãe que sempre fui viver de forma integral para os meus filhos. Então, eu não aceito esse tipo de julgamento de pessoas que não são mães, que não tiveram filhos, e as que tiveram filhos, mas não foram as pessoas que criaram, tá? Então, vamos lá voltar para o assunto da audiência do dia 24 de novembro de 2016. E, no primeiro mês, João Quevedo Ferreira Lopes deixou de cumprir com o condomínio, foi deixando de pagar o condomínio e vários outros serviços que a gente precisava, e não foi. Com 6 meses após, praticamente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, junho. Então, com 7 meses e pouco, 8 meses dessa audiência, meu filho foi passar as primeiras férias com o pai, João Quevedo Ferreira Lopes, advogado, escritório ali no Shopping Avenida, aposentado da Justiça Federal, e não voltou para casa. E até então, eu tive que entrar com um processo de guarda, em vários processos. Por quê? Porque na petição inicial do 015 8411 43 2016 806 1000 contrário 0001 e no 015 72 72 56 2016 806 0001, nenhuma das petições tinha lá no finalzinho requerendo a guarda. Por quê? Eu não sei. Por mais que isso estivesse subentendido, porque eu já estava com o João Ramalho. João Ramalho morava comigo no apartamento da Joaquim Nabuco. Então, isso estava subentendido que o João Ramalho já estava comigo, a guarda era minha. Tanto que isso, na audiência do dia 24 de novembro, ficou acordado essa pensão. Só que ele deixou de cumprir no primeiro mês. Depois, posteriormente, legalizou a guarda compartilhada, onde tem uma decisão na página 112 do processo 015 72 72 56 2016 806 1000, o contrário, que em cada descumprimento das visitas seria cobrado um valor de multa de R$1.000 por fim de semana, por dia, né? Então, assim, a página 112 desse processo, 015 72 72 56 2016 806 0001, onde ficou homologado uma guarda compartilhada no dia 8/8 de 2018. E todas as demandas cabíveis disso e os ofícios, né? Tá tudo nesse processo. Então, gente, eu vou continuar no próximo vídeo, tá? Esse assunto, porque hoje tem muitos vídeos. Não tô aqui falando da vida de ninguém. É um imbróglio processual que tornou-se público e eu não posso, né?
ser negligente.